Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Estamos chegando para falar um pouco mais sobre a derrota do Inter ontem para o Fluminense por 2-1 no estádio Beira-Rio, pela Copa do Brasil, jogo de ida das oitavas de final. Agora o Inter terá que obrigatoriamente ganhar do Fluminense no tempo normal por um gol para forçar a decisão nos pênaltis ou por 2 ou mais para seguir sem precisar passar pelas penalidades máximas, né? Então complicou a situação, tá? A gente falou muito sobre isso ontem à noite na nossa live de pós-jogo, mas hoje eu quero ampliar alguns aspectos que fazem com que o Inter esteja jogando tão pouco futebol. Mesmo nas vitórias, o Inter realmente, na maioria dos jogos, não desempenhou um bom futebol. E tem algumas repetições de erros do seu Roger Machado que já encheram o saco do torcedor do Inter. Vamos falar sobre isso e muito mais nesse conteúdo. Vem junto com a gente então, já deixa o like se gostar aqui do vídeo, te inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Quero lembrar que esse vídeo, como os demais, tem a força especial do Ativo Ultra, o único estimulante 100% natural, não vicia, não tem contraindicação, é o estimulante do homem moderno. Liga agora, pede o Ativo no 0800 003 1500 ou pelo WhatsApp 51988011850. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você comprar o teu ativo com super desconto, tá bom? Ativo, você na maior atividade sempre. Pessoal, Internacional perdeu para o Fluminense por 2-1 ontem no estádio Beira-Rio, só que alguns aspectos precisam ser tratados de uma forma muito mais séria. Porque eles se repetem, os erros se repetem e algo precisa mudar. Seja mudar não mudando, como lá atrás um importante dirigente do Inter falou, o saudoso, acho, Ibsen Pinheiro foi que falou isso aí. Ou seja, aliás, não sei se foi o Ibsen, mas coloque embaixo se não foi ele, coloque qual foi o dirigente que falou isso aí. O dirigente aqui do futebol gaúcho. Cara, mas precisamos mudar. Mudar time, mudar aspectos táticos. O Roger precisa deixar de ser teimoso. Eu vou falar aqui sobre tudo, tá? Eu não vou aqui passar pano para Roger, para a direção do Inter, para presidente do Inter, para ninguém. Todos têm a sua parcela de culpa em mais uma derrota, em mais um desempenho pífio. A direção, por não contratar e não entregar ao Roger jogadores com mais qualidade. O time do Inter tem carências gritantes e tem um grupo de jogadores fraco, tem reservas fracos. O Roger, por ser teimoso e insistir com jogadores que não têm a mínima condição de serem titulares do Internacional, e alguns, inclusive, que não têm a mínima condição de vestirem a camisa do Internacional. Posso citar vários aqui, Ronaldos da vida, Valência, que não está jogando absolutamente nada. Uma sucessão de erros que parece interminável que vão levar ao Inter, se não realmente mudar, a desclassificação, tanto na Copa do Brasil, logo ali na frente da Libertadores, e não vamos brigar por nada no Campeonato Brasileiro, apenas para fazer os 45 pontos. Lamentável, cara. Lamentável. Cadê a direção do Inter para cobrar o Roger Machado? Cadê a direção do Inter para contratar? Agora anunciaram o Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues já tinha que estar jogando ontem, mas foram lentos. Foram lentos na busca. Tem gente que vai passar pano ainda? Tem gente que vai vir aqui nos comentários para passar pano para a direção do Inter? É um absurdo o que está acontecendo. Ontem o Inter mais uma vez foi incapaz contra um time que vinha mal, pressionado, muito mal depois da Copa do Mundo de Clubes, né? Perdendo direto para todo mundo aí. Pois o Inter conseguiu, além de perder o jogo, em um certo momento, inclusive no segundo tempo, nem assustou muito não. Quantas vezes a gente falou aqui no canal que o Inter não tem força ofensiva? Tirando o Carmoneiro, que tá dando uma boa resposta, fez mais um gol ontem, o Wesley tá muito mal. E nós não temos centroavante. O Borré ganha 1,8 milhões por mês para se doar em campo, para dar carrinho, para dar passe, para tentar. Mas não é o finalizador. Quantas vezes a gente falou aqui, cara? O Everaldo fez 2 gols, o Everaldo que não é da primeira prateleira de centroavantes do país, mas é um cara que é finalizador. Nós não temos esse finalizador no Inter, ou temos. Ricardo Matias estava machucado, tudo bem, ontem não podia jogar. Mas quando ele estava à disposição, quando o futebol voltou, o Roger deixou claro que ele ia lá para o final da fila. Era Borré, Valência e Matias. E eu não estou dizendo com isso que o Matias é a solução também.
Mas precisa ter chances. Porque o Borré não tá fazendo gols. Fez um gol de pênalti contra o Santos, tudo bem. Mas não é o matador que a gente precisa. Ou não está numa fase que a gente precisa. E o Valência muito menos. Nós temos fragilidades em quase todos os setores do campo. Meio campo do Inter se arrasta. Quantas vezes a gente falou aqui sobre o Bruno Henrique? O Thiago Maia não é um Abrastemp, tudo bem. Algum jogo ou outro até dá uma pequena contribuição, mas não tem um camisa 5 de qualidade. O Bernabé ontem naufragou. Não sei se impressionado pelo que aconteceu durante a semana. Wesley muito mal. Alan Patrick se arrastando em campo muito mal, não acertando praticamente nada. Vitão entregando a bola de graça para o primeiro gol do Fluminense. Victor Gabriel mal. Olha, com raríssimas exceções. Talvez o Aguirre, pelo esforço. Mais um ou outro jogador aí que se salve. Tá? Mas de resto, um time lamentável. Lamentável. Tá? E aí, a gente volta a falar aquilo que a gente estava falando no início do vídeo. Se não mudar, não temos chance de passar para o Fluminense. Eu não vou jogar a toalha. Eu acho que o Inter tem condição, fazendo alguns ajustes, o Roger deixando de ser teimoso, tá? Daqui a pouco vai que o Alan Rodrigues esteja à disposição, quem sabe esteja à disposição. Eu não vou jogar a toalha aqui, até porque o Fluminense não está jogando absolutamente nada também, né, depois do Mundial. Mas que ficou difícil, ficou. Ou o Inter muda de postura, muda algumas peças no time, Roger. Ou você muda, ou vai morrer abraçado com alguns bruxinhos teus. Lamentável o futebol que o Inter apresentou ontem e muito merecido a vaia no final do jogo. Muito merecida. É incrível quando a gente pensa que vai, aí é que não vai. Todo mundo tem culpa. Jogadores, alguns fracos que não poderiam nem estar, mas aí não é culpa deles de serem contratados, mas não estão desempenhando. Aqueles que têm qualidade e que não desempenharam ontem, a culpa é deles. O técnico que é teimoso e privilegia jogadores sem condição nenhuma de vestir a camisa do Inter, ou alguns que estão mal tecnicamente em detrimento de alguns que já deram resposta, casos do Luiz Otávio. Por que o Luiz Otávio é reserva do Ronaldo? É o terceiro reserva. Quando entra, ele geralmente vai bem. E a direção do clube, que foi incompetente. A direção que foi incompetente não montou um grupo capaz. Alguns jogadores que têm um pouco mais de qualidade para entregar nesse momento para o Roger Machado. Derrota merecida para o Fluminense ontem e agora a classificação ameaçada. Ou muda, ou a gente não tem a mínima chance de reverter isso. Esperar para ver o que vai acontecer. Vai falar muito mais sobre o jogo de ontem, projetar já o jogo de final de semana contra o São Paulo pelo Brasileirão e depois o segundo jogo contra o Fluminense. Hoje à noite, nossa live, nosso Inter News às 21h30. Tá bom, pessoal? Deixa o teu comentário aqui embaixo. Por favor, é importante sempre o teu comentário. Hype esse vídeo e deixa teu like, se possível, aqui no canal. Tá bom? Forte abraço a todo mundo. Fique com Deus e até a próxima, gente. Valeu!